Flávia, o que aconteceu quando você morreu? Nem eu sabia que eu já tinha morrido, vamos dizer assim, e já não estava mais nesse plano. Eu não sabia. Na realidade, nós não sabemos quando acontece isso. O meu corpo, na realidade, meu corpo físico, né? Ele já estava se desligando, eles já estavam fazendo estavam lavando, na realidade, todo meu abdômen, né, por dentro, com mangueira, tiraram todos os órgãos. E eu vi tudo aquilo, eu não sabia o que estava acontecendo, em espírito, vendo o meu corpo, né? E dali eu fui conduzida para um outro lugar, que eu não sabia o que estava acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo com a gente. A gente só vê o que está acontecendo. Mas a gente não sabe. E daí dali eu fui conduzida para um outro local. Eu não sabia que eu estava morrendo ali naquele momento. Eu só sabia que eu estava muito grave. O meu caso era muito grave. Tanto é que quando, vamos dizer assim, eles falaram, né, que eu precisava de transfusão sanguínea, eu perdi praticamente todo o sangue do meu corpo. Nós temos em torno de 4 litros. Isso quem falou foi a médica. E eu perdi em torno de 3.600. Uma estimativa de em torno de 3.600. Então, naquele momento que eles me levaram novamente, eu simplesmente apaguei. Deu, como chama, uma tela preta e desligou. O meu corpo físico, eu senti se desligando por dentro. Só deu tempo de ela dizer, vamos tentar descobrir qual é o tipo sanguíneo dela. E eu disse, é O positivo. E ela só disse, você tem certeza que é O positivo? Tem certeza absoluta. Aí eles já não precisaram fazer o teste em mim, eles já correram para pegar bolsas, né, de sangue O positivo. E daí, dali para frente, foi uma correria só para salvar minha vida. Nem a médica sabia que o caso era tão grave. Ela não conseguiu, só ela sozinha, vamos dizer assim, resolver aquela situação que ela nunca tinha se deparado na vida como médica. Ela disse que nunca tinha passado por um caso tão grave. Ela achou que ia me perder, vamos dizer assim, naquela maca que eu estava me esvaindo, eu estava... E dali eu fui para um outro local, e daí daquele momento eu não vi mais o meu corpo, eles ficaram trabalhando ali no meu corpo, só olhando para ver se eu já tinha morrido na realidade, porque se eu tivesse morrido, ela que me conta, né, a médica. Ela ficava olhando se estava sangrando nos meus olhos, nariz, boca, ouvido. E daí já tinha dado também hemorragia dentro do crânio. E ela só ficava olhando, mas até então não tinha acontecido isso. Então eles tentaram salvar ao máximo, cauterizar ao máximo o sangramento e colocaram os órgãos tudo novamente para dentro. Fecharam. Foi isso que aconteceu. Mesmo eu bem grave. E daí eu fui para um outro local. E daí nesse local eu não sabia o que ia acontecer ali. Eu não sabia, na realidade, nem o que era aquilo ali. E quem eram aquelas pessoas que estavam comigo? 2 homens e uma mulher. Então, era o teu espírito, tu sentia que era o teu espírito que foi levado a um lugar. Não, na realidade a gente não sabe que é o nosso espírito. A gente pensa que é o nosso corpo. É? Sim, a gente pensa que é o nosso corpo. A gente não sabe o que está acontecendo com a gente. A gente não pensa assim, ali é o meu corpo, agora aqui é o meu espírito. A gente não pensa isso no momento. A gente acha que somos nós ainda. Entende? E a gente só vê o nosso corpo ali assim, mas sem entender muita coisa. Entende? Só quem passa por uma experiência dessa sabe o que é. Porque no momento que tu ainda tá no corpo, tu tá assim como nós estamos sentindo agora. A partir da hora que o teu espírito se desdobra e ele sai do corpo, naquele momento, né, tu tem foi o meu caso, vou relatar o que foi no meu caso, ficou tudo preto, então eu não ouvia mais, não via nada, só que daí, esse desdobramento, vamos dizer assim, tu ainda existe, só que em espírito, só que pra ti é a mesma coisa, entende? Naquele momento tu não sabe que
tá ali agora em espírito. Não sabe, não tem nem essa noção. Na época eu não tinha, né, em 2006. Então, quando eu fui para esse local, essas pessoas não poderiam dizer para mim o que estava acontecendo. Foi onde eu fiquei assim mais... Eu perguntava, o que está acontecendo? Eu tô com medo de estar aqui. O que está acontecendo? E eles só diziam que não poderiam dizer. Não poderiam dizer porque a única coisa que eles poderiam dizer é que tinha uma ordem que iria vir. E só a partir dessa ordem é que eu iria saber para onde eu ia. E essa ordem é de uma pessoa muito superior, pessoa entre aspas, né? Vamos dizer assim. É Deus. E dizia assim, vai vir de uma ordem muito superior. E essa ordem é que ou tu vai voltar, e eles apontavam assim para a rua, era uma rua, né? Eles apontavam assim, ó, e vai voltar para aquela rua, e daí tu vai se encontrar com um menino. Aí eu dizia, que menino? Que menino? A gente não pode te falar. A gente já tá falando muito já. A gente não poderia nem estar falando isso. E eu, lá no lugar onde eu estava, eu via, porque quando nós estamos em espírito, nós não enxergamos igual a gente está aqui agora em corpo físico. Nós temos visão 360 graus, em cima, igual um drone, assim, em todos os aspectos. A gente não enxerga só espírito, em corpo físico. E daí, onde eu estava vendo lá no outro local, tinha uma muralha, assim, como fosse um portal, e o meu avô estava lá. Pai da minha mãe. E ele dava de ver, assim, claramente, ele estava só esperando por mim. Ele estava com a roupa toda de branco, assim, tipo fosse uma túnica, e tinha como fosse um celular, que ele se comunicava com quem, não sei. Muito provavelmente, hoje eu entendo, né? Muito provavelmente para saber o que ia acontecer comigo. E tinham várias pessoas ao redor dele, na frente dele, assim, em círculo, e ele estava falando com essas pessoas, instruindo, provavelmente. E ele estava muito apreensivo em me ver naquele local. E eu conseguia me comunicar com ele. Daí eu dizia para ele, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir aí contigo. E ele não conseguia me dar o retorno, entende? Porque não tinha autorização para isso. Mas eu tentava me comunicar com ele como se estivesse pedindo ajuda, sabe? Porque ele era a única pessoa que eu conhecia ali era ele. Só que dava de ver a apreensão dele, dava de ver tudo o que estava acontecendo ali, porém sem comunicação, eu e ele. Até que chegou um momento que eles falaram que eu ia voltar. Eu dizia, voltar para onde? Voltar, a decisão já veio. Vai voltar pro menino, para aquela rua. E eu não sabia. Quem era nem o menino, eu não sabia. A gente fica assim, sabe? A gente não sabe. Na realidade, nós nem sabemos que nós estamos em espírito. A gente não sabe o que está acontecendo com a gente naquele momento. Só quando passa pela experiência mesmo para saber. Vamos dizer assim, hoje eu acredito que se eu passar por essa experiência, eu já vou... Aí eu tive que estudar a fundo isso, a espiritualidade, né? Não sabia nada da espiritualidade. Então foi onde me atrapalhou muito, né? Porque para mim era eu, não era meu espírito.